Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Uma semana só que eu não faço live e eu já estou com saudades de vocês. Saudades, saudades. E vocês, meninas, como que vocês passaram aí uma semana de férias? Como que foi? Férias só da live, né? Porque férias mesmo aqui não tem. Exatamente, foi um leve descanso. Eu confesso que no dia que você precisou cancelar, eu falei, ufa, porque eu tô super cansada, mas trabalho não acaba, né? Estou com hóspedes aqui, você também. Semana corrida, carnaval foi uma loucura. Na sequência entraram vários de hospedagem, então correria total. Mas vamos lá, tô empolgada para a live de hoje. Perfeito. Hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema que foi um artigo que eu fiz lá dentro do meu site e com base no filme Clique. Então, assim, ó, que faz muito sentido, muito a ver, não apenas com a vida do adestramento, mas com a vida nossa, né? Com a nossa vida normal. Antes de qualquer adestrador aqui, todo mundo é uma pessoa e um dono de cachorro. Então vamos lá. Tinha falado do filme Clique, que foi filmado, que ele foi. Teve a estreia em 2006, e a gente tem ali o Michael, né? Que quem faz o Michael é o Adam Sandler. E aí a história desse filme é basicamente o seguinte: se você tivesse um controle na sua mão, controle remoto aqui, ó, e você pudesse adiantar as partes mais chatas, se você pudesse tirar completamente da sua vida, da sua rotina, as piores partes, né, que você julga as piores partes, o que você escolheria? Então, basicamente, esse filme ele trata sobre isso, né? Então, Adam Sandler é uma pessoa ali, né? O Michael é uma pessoa que, cara, ele trabalha pra caramba, tem uma família, tem acho que 2 filhos, tem um cachorro, e aí ele começa a dar muito foco. As prioridades dele é o trabalho. Então ele vai excluindo a família, vai excluindo os filhos, a esposa, os pais. E, cara, todo o tempo, né, no filme, ele tenta ali colocar uma vida melhor para a família. Esse é um enredo. Eu me mato de trabalhar para dar, para proporcionar uma vida melhor para minha família aqui. Só que aí o que acontece? Ele vai até uma loja, pega um controle e ele é um cara completamente desligado. E aí, no enredo desse filme, você já começa a saber ali, você já percebe qual é. Deixa eu só habilitar os comentários aqui. Quais são né? Quais são as prioridades que ele tem. Só que a prioridade dele não é a família, não é viver com os filhos, não é ter um tempo, né, de qualidade com a família dele, com os pais, enfim. E aí ele sai, cara, o cara completamente abobado, né? É um filme muito bom, mas tem várias piadas ruins, né? É um filme ruim que todo mundo ama. Então, ele simplesmente, cara, confunde controle do ar-condicionado com controle da TV, controle de drone, cara, completamente desligado. Ou seja, o foco dele, a prioridade dele está no trabalho, certo? Então, chega um determinado momento do filme que ele encontra, né, a morte, né, o morte, e passa para ele um controle que ele pode ter ali, um controle ali do, do universo, vamos se dizer assim, no universo dele. E aí ele começa a se dar conta, né? Primeiro ele coloca a esposa para ficar quieta, ele dá um clique, coloca a esposa para ficar quieta e nem percebe, nem percebe. Ele só vai perceber do poder que ele tem no controle quando ele põe o cachorro para ficar quieto. O cachorro começa a latir, latir, latir. E aí opa, eu tenho um controle aqui, ó. E aí o que acontece? Ele vai visitar o Morty explica para ele, olha, tem algumas etapas na vida que a gente faz no piloto automático. E você tem que tomar muito cuidado com o controle, né? Com o piloto automático da nossa vida. Que é o quê? Na nossa rotina normal, fugindo um pouco do filme. Que é, pô, a gente acorda, a gente escova os dentes, a gente toma um banho, toma café, né? Se prepara para o trabalho. Tudo isso a gente faz no piloto automático. O que ele começa a fazer? Ele começa a cortar essas partes. Discussão com a esposa, corta a parte. Trânsito, corta a parte. Sei lá, briga com os pais, corta essa parte. E aí o que acontece? Ele começa a viver no piloto automático. Só que o Morty lá já tinha avisado para ele que isso é um perigo, né? Você não vai viver o processo, você não vai aprender nada. Então, olá Amanda, boa noite, tudo bom? Obrigado. Boa noite, Amanda.
E aí a gente vai fazer aqui um paralelo entre essa fábula, né, do Kiki e a nossa vida. Então, quais partes a gente gostaria de cortar? As partes chatas. Trânsito, brigas, né? Briga com cônjuge, namorado, namorada, sei lá, um curso que você faz. E esse filme é de 2006, mas ele é tão atual, porque o que eu vejo é o seguinte, várias propagandas, né, falando, olha, você quer ganhar dinheiro, você quer ficar rico? Assine isso aqui, daqui 3 meses você vai estar rico, né? Faça essa língua aqui, faça o inglês nesse método, daqui 5, 6 meses você vai estar fluente. E é o que todo mundo quer fazer. Olha como o paralelo desse filme é tão real nos dias atuais. Então, o que Michael começa a fazer? Né? Aí a gente volta lá pro filme. O que Michael começa a fazer? A prioridade dele é trabalho, 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 e ele fica assim, meio que ganancioso. Não que a ganância seja algo ruim, mas ele foca simplesmente nisso e esquece da família, esquece de todo o resto. E aí o que ele faz? Ele acha que ganhou uma promoção dentro da empresa e ele começa a comprar brinquedos caros para os filhos, certo? Então, o que ele começa a fazer? Na cabeça dele, ele substitui a presença dele como pai, como uma pessoa que ensina, como alguém que está ali para dar referência, e aí ele troca, né, na cabeça dele, por brinquedos caros. E isso não é algo muito diferente do que acontece dentro do cotidiano canino conosco, né? Mas antes da gente entrar no cotidiano canino, eu gostaria de saber, para quem está aqui na live, né? Eu não sei se você conhece esse filme ou não, mas para as meninas aqui da banca, a gente está aqui com a Nathalie, a gente está aqui com a Lu. Aí eu queria saber, se vocês duas aqui, ó, tivessem um controle remoto, aqui, ó, aqui, controle remoto mágico aqui do Clique, e se vocês pudessem acelerar aqui, ó, todos esses processos chatos, o que vocês julgariam? Aí eu posso até começar. Por exemplo, cara, uma faculdade. Faculdade, 5, 4, 5 anos. Por que não fazer somente 3 meses, como os cursos nos prometem? E, cara, depois desse período, eu vou pular as etapas chatas e vou ter meu diploma, vou ser um cara ali concursado, enfim. Cortar todas essas partes, né? Trânsito, intrigas, tudo que eu poderia ter discutido, né, com a minha namorada ou não, eu posso pular e somente pegar as partes boas, que são viagens, jantares, enfim, as partes melhores. O que vocês cortariam aí, né, dentro desse conceito? E eu não quero falar agora do adestramento, mas sim da vida pessoal de vocês. Quem vai começar? Levanta o dedinho aí. A Lu. Ó, vamos colocar aí então na rotina de uma mãe. Eu como mãe e avó, né? Quantas mulheres aí passaram por processo? Eu, principalmente, eu gostava mais da parte da barriga. Eu falo até isso para as meninas hoje também. Quando tá ali na barriga, tá sossegadinho, tá uma maravilha. A hora que nasce, aí sim você vai ter os problemas. Você não vai dormir, você vai ter uma rotina que não vai ter rotina. Você sai totalmente do eixo, você fica desnorteada em relação a muitas coisas. Eu acho que muitas mães gostariam simplesmente de passar isso. Mas aí o que adianta eu não passar por esse processo e não ter a experiência? Porque como eu, por exemplo, tive 2 filhas. A primeira foi uma experiência, quando foi pela segunda, eu sabia que ia ser uma experiência, que ia ser só uma fase, que é o que eu falo para as minhas filhas agora, que eu tenho netos, eu falo para elas: curta esse momento, passe esse processo, que logo vai passar e vocês vão ter saudade, na realidade, de tudo que você passou. Em relação ao filho ficar ali o tempo todo: "Mãe, ô mãe, ô mãe", chamando a todo momento, a criança não deixar você fazer as coisas, você não ter tempo para si próprio, né. Acho que a maioria das mães passam por isso e simplesmente acho que nessa etapa eu queria dar um clique ali e passar tudo isso, né, não vivenciar isso, mas aí você não ia ter experiência. E é uma experiência sensacional. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos e eu concordo com você. Eu lembro que quando eu ficava só no berço, na cadeirinha, eu falava: "Nossa, mas sem graça, né, não faz nada, não só tem que trocar a fralda". Quando começou a andar, eu falava: "Volta pro berço, volta, pelo amor", porque aí dá um trabalho danado. Mas hoje eu tô com sobrinhos acima de 10 anos
E eu lembro assim, nossa, que saudade, como eles eram gostosinhos, pequenininhos, as falas erradas, a gente lembra com carinho também, né? Mas aqui a minha parte, eu acho que o que eu mais pularia na minha vida é o trânsito de São Paulo. Eu gostaria de chegar e já estar com todos os cachorros. Eu sei que você falou para não falar dos cachorros, ou já estar no lugar. O trânsito de São Paulo é insuportável mesmo, é algo que eu pularia facilmente. Eu gosto muito de cozinhar, mas eu também pularia a parte de lavar louça. É algo que dá um trabalhinho. E mais algumas coisinhas que não me vêm à mente, mas com certeza eu pularia. Estudos não, porque quando eu estudo eu gosto, a não ser que assim, eu faço alguns meses e tal, realmente não me identifiquei, não estou gostando, eu paro. Mas coisas que eu me proponho a fazer e que eu gosto, eu vou até o fim. Então, estudos acho que é algo que eu não pararia. Mas algumas que não estão me vindo na cabeça, já vou Olha, falar. E eu vou, depois eu conto para vocês. tá certo. E isso me vem na cabeça, né, a nossa profissão, porque em todo momento a gente quer pular uma etapa da vida. Isso é comum, isso é do ser humano. A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele é preparado para economizar energia. Então, se a gente tiver que fazer uma escolha entre sair correndo, né, correr, fazer um Cooper, fazer qualquer atividade física, ou ficar no sofá, o que que a gente vai preferir? Ficar no sofá. Mas isso não é apenas preguiça, não é apenas, sei lá, procrastinação, mas é um mecanismo que a gente tem no nosso cérebro que é para a gente economizar energia. Só que ele, né, se a gente for levar pelo cérebro somente por isso, cara, ele vai sempre poupar energia. Ou seja, você vai acabar não fazendo nunca mais nada. E aí me vem à memória o quê? O filme do Wall-E, é que o Wall-E tá na Terra e ele tá coletando o lixo da Terra, tá coletando todo o lixo que sobrou na Terra, então ele tá tentando reformar a Terra ali. É um robozinho que tá ali pegando todo o lixo. Os seres humanos já estão em outro planeta. Eles conseguiram colonizar outro planeta, só que tá todo mundo gordão, ninguém anda mais, ninguém faz mais atividade física, todo mundo tem uma inteligência artificial, todo mundo tem ali, né, uma cadeirinha e ninguém anda mais, todo mundo tá na cadeira, super gordo, cara, comendo, sujando e fazendo um monte de coisas. Então o nosso cérebro ele tá programado justamente para a gente economizar essa energia. Só que se a gente agir, né, de acordo com esse instinto, cara, a gente tá fadado, tá completamente fadado. E aí, por exemplo, aqui eu fiz essa semana o telhadinho, fiz um telhado, ele não é um telhado tão grande, então ele é um telhado de 2,5 metros por 5. Cara, não é tão grande, mas deu um trabalhão. Se eu tivesse um controle remoto, eu ia acelerar todo esse processo, não quero ficar virando massa, não quero ficar fazendo um cálculo nem cortando madeira. Mas esse processo, né, essa parte mais doída, foi a parte que eu mais aprendi. Essa foi a parte que eu mais aprendi. Se a gente fizer um Ctrl V, Ctrl C para o mundo dos cães, é mais ou menos a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. Porque o cachorro chega aqui, a gente faz um treinamento, explica para o dono, faz um monte de etapas, coisas que também a gente poderia, né, facilmente pular, que, cara, tem coisa que é muito chato. Né? Por exemplo, eu no comecinho da carreira, o que eu achava muito, muito chato? Fazer rodízio com os cães. Tirar cada cachorro, fazer alimentação, levar para fazer xixi e cocô. Cara, eu achava isso muito chato. Hoje, como entrou na minha rotina, eu acho rápido, fácil e não reclamo mais. Por exemplo, agora, fazer consulta comportamental. Eu já acho um pouquinho chato. É um detalhe que eu gostaria de cortar, porque eu levo muito tempo para fazer, né? Gasto todo o meu latim e de repente a pessoa nem contrata. Quando eu estou ali explicando as nuances, né, da rotina, da vida e como seria melhor, a pessoa está simplesmente no celular ou focada no pensamento dela em outro canto. Então é uma coisa assim, cara, que eu olho e falo assim, nossa, cara, eu poderia usar o controle mágico aqui e pular essa etapa e, cara, se for de vir, já venha direto. Se não for, já corta direto. Mas o que acontece? Cada vez que eu faço, que eu faço, né, a consulta comportamental, eu aprendo mais. Cada vez eu consigo perceber que tem seres humanos diferentes, com objetivos diferentes, com cães diferentes. Olha quanto é enriquecedor para mim. Então não dá para pular as etapas.
Quando a gente começa a treinar um cachorro, o que a pessoa faz? A gente orienta, ó, vamos step by step. Então, um passinho de cada vez. Então, você vai fazer assim, assim, assado. Qual que é a coisa que pega mais, né? Então, a pessoa começa a assistir lá a playlist, começa a ver um monte de coisa, ela assiste os 3 primeiros vídeos, daí ela pula, ó o controle, ela pula lá pro, sei lá, pro Final. 29º, aí fala assim, nossa, como ficou massa meu cachorro. E ela quer implementar na vida dela o 29º dia do cachorro, no treinamento intensivo, que eu levei vários degraus ali para fazer, para solidificar, né? Para criar uma estrutura, para criar uma comunicação, para criar um vínculo genuíno com o cachorro. Aí quando o cachorro chega para a pessoa simplesmente quer pular essas etapas. Seja numa caminhada, seja na pressa de tirar, né, do place. Aí vem as perguntas: quando que eu tiro do place? Quando que eu tiro da caixa? Quando que eu tiro todas essas ferramentas? Não é? Você vê que, pô, é só um filme lá de 2006 que ele é tão novo para tudo que a gente vai fazer, é que no final do filme, a Adam acorda e fala assim, cara, isso tudo não passou de um sonho, então deixa eu fazer certo aqui, ó. Mas, cara, isso é filme de Hollywood. A gente não vai ter a segunda chance, né? Que tal curtir o processo? E onde você pega uma referência boa de curtir o processo, se apaixonar pelo plano? Já que a gente está falando de filmes aqui, eu já citei 2. Então, o Clique e o Wall-E. Mas tem uma série muito boa que chama La Casa de Papel, que tudo começa a dar errado, e aí tudo começa a dar certo. Se você analisar essa série com calma, você vai ver que quando começa a dar errado, é simplesmente a ansiedade de cada um. Só que chega uma hora que tudo começa a dar errado de uma vez. Cara, ferrou. E aí, o que acontece? Um dos arquitetos do plano, ele perde o tesão, ele perde a vontade daquilo. Ele começa a entregar todo mundo. Ai, já era, a gente vai ser preso. E aí um cara que tá fora, que é o professor, ele fala assim, ó, faça ele se apaixonar pelo plano. Faça ele se apaixonar pelo processo de novo. Essa é a chave. Se a gente quer sair daqui com esse êxito, tá? A gente tá falando de filmes e séries, tá, pessoal? A gente pode aprender muito e transportar muito dessas coisas para nossa vida. Então, se a gente quer ter êxito nas coisas, não é um cursinho de 3 meses, não é uma fórmula mágica que vai fazer você andar com o seu cachorro na posição correta que você deseja. Não é uma fórmula mágica que vai fazer teu cachorro não puxar mais. Para isso precisa ferramentas, precisa da pessoa se desprender de tempo, paciência, ter disposição, abdicar de pessoas, de certos comentários, porque o que me trava aqui, muitas das vezes, no treinamento intensivo, são os comentários de pessoas que nem têm cachorro. Aí vai falar, nossa, você vai usar essa ferramenta? Nossa, você vai fazer isso? Nossa, você vai usar a caixa de transporte? Cara, tudo isso aí é uma base para que a gente consiga ter uma vida, uma harmonia com o nosso cachorro. Se dentro da nossa casa a gente não tiver regras e limites, vai ser muito difícil, muito complicado. E aí eu tenho para vocês um exemplo muito claro, que é o da Sophie, certo? A Sophie, um cachorro super selvagem. Então ela já veio de doação. A pessoa pegou sem conhecimento, soltou no sítio. À noite essa pessoa guardava a Sophie, né, para dormir, dentro de uma casa um pouco mais afastada, um quartinho. Cara, a Sophie odiava isso. Não tinha vínculo. Então a pessoa soltava o cachorro, ia trabalhar, ia fazer home office, soltava simplesmente a Sophie com instinto de caça altíssimo, um prey drive altíssimo. E aí quando ia caindo a noite, né, quando o dia ia se esvaindo, ia caindo a noite, o que essa pessoa fazia? Pô, vamos lá, vamos prender e recolher até o quartinho. Essa pessoa falou assim, Éder, eu percebi que a Sophie, quando chega a noite, ela fica mais selvagem ainda, ela tenta me morder. Mas, cara, não é isso. A Sophie é uma border, né? Uma border collie completamente sensível, instinto de caça altíssimo. Soltar no quintal, ela vai ter as próprias conclusões, ela vai agir da maneira selvagem. Então, se tem aqui alguma ameaça, o que ela vai fazer? Ela vai para cima, ela vai morder.
Na hora que ele pegava essa cachorra para prender, né, dentro desse quartinho, quando caía a noite, ou quando ele tinha que sair por algum motivo, ela achava ruim, ela já sabia que ia para aquele cárcere, então achava ruim. Então vocês vão começar a perceber que não tinha, dentro desse processo que ele estava fazendo, não tinha um vínculo, não tinha uma referência de liderança. E aí ele achou a Manny, eu expliquei para ele, a Lu explicou para ele como que é o processo. Ele precisa se apaixonar por esse processo, colocando o cachorro dentro de casa. Caixa de transporte vai limitar o espaço? Vai, mas o cachorro vai estar perto de você. Qualquer emergência, você vai soltar o cachorro, vai fazer qualquer coisa. Quando você usa a caixa de transporte, você é obrigado a tirar o cachorro, fazer manejo, dar o direcionamento. Com isso, vai se criando vínculo. Depois dessas atividades do cachorro fora da caixa, você vai ter tempo de qualidade e é curtir esse processo. E no vídeo de hoje, que eu estava na casa dele, ele estava em reunião. E aí ele estava em reunião, eu expliquei o processo. Então, o que que ele fez? Cara, eu deixei o controle lá, a Sophie no place na frente da mesa dele, num local estratégico. E aí, o que que ele fez? Enquanto ele estava em reunião, ela começou a fazer algumas coisas, ele levantou, corrigiu, pediu licença aqui, levantou, corrigiu, tá tudo certo, sentou de novo e continuou a reunião. Esse é o processo. Só que, por que que eu estou trazendo esse vínculo com o filme? Porque essa parte a pessoa quer cortar. Quantos e quantos cães aqui que passaram pelo treinamento intensivo, o cachorro sabe o que fazer, mas falta uma voz ativa, falta uma liderança, falta alguém para direcionar esse cão. Cara, se você deixar ao Léo, o cachorro vai ter as escolhas dele. Então, nesse momento, eu comecei a ver, né, que ele sim estava interessado. Inclusive, ele comprou todas as ferramentas, ele está realmente engajado, ele quer que a Sophie participe de todas as etapas. Mas isso não posso pular. Essas etapas eu não posso pular. Eu não posso esperar que ela simplesmente, depois do trabalho, depois do treinamento, ela retorne lá para onde era um caos, para onde não tinha limites, para onde não tinha regras, que ela vá se comportar. Então ela precisa do quê? De uma referência, coisa que ela conseguiu aqui conosco. Né? São 30 dias trabalhando o cachorro noite e dia. São 30 dias dando direcionamento, fazendo correções, agradando, fazendo caminhadas. E agora vejam o paralelo, né, com isso. Quando ele ia aprender a Sophie lá no quartinho, ela achava ruim, porque ela já sabia, pô, colocou ferramenta, olha a associação, colocou ferramenta, eu vou para aquele quartinho. Quando vai chegar à noite, aí tem coruja, tem bicho, tem lagarto, tem cobra, tem sapo, tudo andando ali, perambulando, grilo. Olha, a fauna, o cachorro lá preso, o que está acontecendo, que barulho é esse? Querendo investigar tudo. E aí o que acontece? Quando ela vem para cá, o que acontece? Ela chega aqui e a gente muda isso. Agora ela vai para a caixa, ela vai dormir aqui e vai ficar tranquila. Quando ela sair, ela vai receber as ferramentas. Quando ela receber as ferramentas, ela vai para uma caminhada, ela vai para um passeio, ela vai fazer parte da nossa rotina, seja no shopping, seja numa praça, seja, enfim, qualquer lugar. Foi os lugares que eu levei a Sophie. Ela começa agora a entender que as ferramentas é uma coisa boa. Veja a diferença, né? Aonde a gente destoa isso. E fazendo a conexão com o filme, eu não poderia pular essas etapas. E agora, chegando lá, o que eu tenho que fazer? Orientar essa pessoa a não pular essas etapas. Cachorro no place deitado não é sinônimo de cachorro triste. Cachorro que dorme dentro da caixa de transporte é um cachorro que busca toca. É um cachorro que vai descansar. O cachorro, quando tem a liberdade que ela tinha, ela tem que ser a líder. Acabou. É um fardo muito pesado. Tem que cuidar do quintal, tem que espantar os bichos, tem que espantar passarinho, boi, cavalo, tudo que entra lá. Enquanto isso, era a função do dono. Foi isso que a gente explicou para ele. Ela vai servir o quê? Como um alerta. Vai latir, ó, tem alguém ali, ó. O que o dono vai fazer? Pô, então espera aqui, eu resolvo isso aí. Não pode pular essas etapas. Por isso que eu acho que esse filme, ele, apesar de antigo, né, entre aspas, não é tão antigo assim, de 2006, mas ele é tão atual. Porque agora a galera vem com vendas, coisas mirabolantes, vem com coisas, né, que
Ah, faça isso aqui, daqui 2 meses você tá craque, faça isso aqui, daqui 2 meses você tá rico. Você concorda que esse tipo de fábula, né, esse devaneio, se fosse tão fácil assim, o Brasil não estaria nessa crise. Tá todo mundo reclamando do governo, disso e daquilo, preço do café, ninguém tem grana para nada. Você acha que fosse tão fácil assim, criptomoeda, isso e aquilo, essas coisas mirabolantes? O Brasil ele seria mais do que primeiro mundo. Você não acredita nisso? Vamos pensar um pouquinho. Meninas, o que vocês têm a dizer a respeito disso? Bom, eu acho que o mais comum é a pessoa querer o cachorro pronto e achar que não precisa fazer mais nada, que a partir do momento que nós adestramos, o cachorro já entende tudo. E não cria o vínculo que a gente sempre fala que precisa ter entre o dono e o cão. Não adianta comprar um cachorro, a funcionária que dá a volta no quarteirão, outra funcionária que alimenta, pede pelo aplicativo a ração ou compra comida pronta e quem dá é a pessoa. Aí no dia que a funcionária falta, a pessoa não sabe nem por onde começar a fazer e principalmente na parte de adestramento. Então eu acho que participar de todas as etapas é você ver a evolução desse cachorro, construir esse vínculo, manter isso na sua rotina diária, que é assim que você vai obter o resultado que você deseja. Nada é como o pessoal fala filme da Disney, que os cães já sabem tudo, os animais já falam, já são educados, vêm prontos. Então, é a mesma coisa que eu sempre dou um exemplo também, quando o seu filho você pega, nasceu, a Lu falou de filhos, mas nasceu, você saiu do hospital, aí que vem aquele ponto de interrogação: "E agora, o que que eu vou fazer?". E aí é um processo de acordar de madrugada, tantas horas para mamar, dar o banho, trocar fralda, aos pouquinhos começa a engatinhar, e nessa fase todo mundo participa, né. E aí até ler, escrever, comprar material, levar para a escola, saber o que que aprendeu na escola, você vê a evolução do seu filho, é a mesma coisa com o cachorro. Mas as pessoas ainda têm uma mente muito rasa de que o cachorro já nasceu em São Paulo ou já nasceu, no meio urbano, então que ele já está pronto, ele já está domesticado. Ninguém para pensar que ele ainda é um animal racional, um predador, e que ele precisa de toda essa atenção e direcionamento. E eu acho que eu também dou acho não, eu dou um grande exemplo de quando você está com pessoas que você conhece, você reage de uma forma. Quando você está com outras pessoas, você entra numa primeira vez numa sala de aula, vai num local desconhecido, você se porta de outra forma. E aí, conforme você vai conhecendo as pessoas, você vai se soltando, abrindo, né, conversando, se conectando, criando reais vínculos, amizades, separando outras pessoas que você achava que eram legais e não são. E o cachorro é a mesma coisa. Então, o adestrador, ele tem um trabalho, principalmente quando é de intensivo, nos primeiros dias, de começar a criar esse vínculo, né, mostrar liderança, como é o universo, né, mostrar como é que é o vai ser o novo universo, e o cachorro vai entendendo, porque a gente fala a linguagem deles. E a gente precisa passar isso para os donos, e não simplesmente eles acharem: "Não, tá pronto, foi adestrado, e agora eu posso soltar ele novamente em casa, a hora que eu chamar e falar para sentar, ele vai sentar". Até assim: "Ah, dá pata". Tem cachorro que sabe dar pata, mas olha para a cara do dono e fala: "Você não, a gente não construiu isso". Então são etapas e quem consegue passar por essas etapas, eu acho que é muito prazeroso. Eu a cada cliente, a cada cachorro que eu atendo, vou construindo etapa por etapa. É tão gostoso, o cachorro ele para, ele olha, ele observa, ele já está querendo saber o que que você quer dele, existe essa real comunicação. Então quem passa por todas essas etapas, constrói, tijolo por tijolo, sabe o quão gostoso é receber esse resultado no final. E é um cachorro mais esperto, mais atento, mais polido, você tem mais segurança em sair. Na hora de pegar, por exemplo, a minha hora que eu pego o colar eletrônico, ela já senta. Eu abro o colar, ela passa o pescoço, então é muito gostoso. Então e tem cachorro que a gente sabe, a gente recebe esses relatos,
vai pegar a guia, começa a correr, puxar, morde a guia, sai com a guia correndo. Quer dizer, o que era para ser prazeroso, pegar o cachorro, colocar na guia e sair para passear, isso é gostoso, são horas para sair, a guia toda destruída. Aí quando vai sair na rua, o cachorro late tanto, ele puxa tanto que a pessoa acaba dando uma volta no quarteirão, fez o xixi, o cocô, acabou, vamos voltar para casa. Então, não dá para pular essas etapas, elas têm que ser conquistadas. Exatamente. E a maioria das pessoas acontece que quer o efeito rápido, imediato, né? Igual quando já entram em contato com a gente aqui, é simplesmente oi, tudo bem? Ou nem oi, tudo bem? Você trabalha com adestramento? Qual que é o valor? Aí eu vou entrar numa conversa, vou perguntar, mas por que você está procurando? O que está acontecendo? Para depois você saber realmente o valor do que é o treinamento, do como é feito, né? Conhecer o trabalho, ver as etapas, né? Como uma introdução de caixa aqui, quando a gente vai fazer uma introdução de caixa, as etapas que são feitas, né? Primeiro eu vou demonstrar a caixa do cachorro, vou lá, vou colocar lá dentro, vou tirar, vou dar o conforto e ver para ele que ele tem a segurança de estar lá dentro. A terceira parte é simplesmente fechar a porta e ele ficar ali tranquilo, calmo e relaxado. Então as pessoas querem simplesmente o efeito imediato. Eu vou ter uma caixa de transporte, mas o que eu vou fazer? Como assim? Meu cachorro vai dormir dentro da caixa de transporte? Mas é uma prisão para o cachorro? Não. O cachorro só vai ficar tranquilo ali dentro, simplesmente isso. Mas a pessoa não pensa, não vivencia isso, né? Que ela tá com problema, tá solto, tá latindo no portão, tá destruindo a casa, e aí não quer fazer isso. Então a gente precisa ter etapas, né, para conseguir concluir as coisas, né, e ver a evolução, que foi o da Sophie aqui, por exemplo. Quando a gente chegou lá, que ela pulou em mim, que ela me sujou inteiro, que ela estava pulando no lago. E aí depois hoje, quando eu vi o vídeo, né, que o Éder foi lá fazer essa uma segunda devolutiva aí dela dentro da casa dela, do ambiente dela, eu me emocionei de verdade de ver essa evolução, né? É muito gratificante ver o passo a passo, né? E a gente vivencia isso em cada cão aqui. Cada cão é uma experiência pra gente. E as pessoas querem pular, simplesmente dar o clicker ali, isso não vai funcionar. Experiências são muito boas. Dá uma lida aqui nos comentários. A Amanda, que está aqui nos assistindo, mandou um oi. Boa noite, pessoal. Muito calor, cara, tá muito calor. Muito calor. BH deve estar muito mais, muito mais. Aqui em São José deu uma amenizada. Tanto é que no começo dos nossos stories hoje, a gente viu o tempo, vocês vão perceber o tempo muito mais nublado. Só que ao decorrer, né, quando eu tava lá na casa da Sophie, por exemplo, cara, abriu o solzão, ficou aquela coisa. Então aqui de manhãzinha tá mais ameno, e aí vai começando, depois, chegando na parte da tarde, começa uma chuva torrencial. Uma chuva épica. Esse filme do robô é muito bom. A Amanda disse aqui, ó. Esse filme do robô é muito bom. É o filme do Wall-E. Acho que é da Pixar esse filme, se eu não estou enganado. Aí a Amanda complementa aqui, ó. Detesto quando as pessoas chegam já perguntando o preço. Então, Amanda, é exatamente isso que a gente está falando. A gente está comentando. Então, as partes mais chatas, o que a pessoa quer fazer? Quer pular o processo, entender. Ela não quer saber de entender Que é a o solução. porquê o cachorro late tanto. Ela quer fazer que o cachorro pare. Ela não quer saber o porquê que o cachorro puxa durante a caminhada. Ela só quer solucionar. E aí ela acaba caindo nessa armadilha de muito profissional. Não apenas num adestramento, mas, cara, vários profissionais entram na internet com essa ladainha, com essa coisa de elemento mágico, com essa coisa de, faça isso aqui, daqui 2 semanas, 3 semanas, sei lá, 3 meses, você vai ter um resultado. Cara, não é assim. Se fosse fácil, se fosse mágico desse jeito, ninguém estaria na pindaíba, cara. É uma questão de raciocínio, é uma questão lógica. Não precisa pensar muito. Então você vê aí, todo mundo... Você abre a internet hoje, todo mundo reclama do governo, todo mundo reclama disso. Eu não consigo comprar café, não consigo comprar disso. Em contrapartida, vem essa outra galera e fala assim, ó, cara, às vezes eu tô aqui, eu não pago, né, o YouTube, eu não tenho o YouTube Premium. Então, enquanto eu tô num vídeo do outro, aí aparece sempre uma propaganda. O cara fala exatamente isso. Se você não pular esse vídeo, eu vou te dar R$500. Se você não pular esse vídeo, eu vou te dar R$500. Sabe qual que é a minha vontade?
não pular esse vídeo, assistir até o final e pedir meus R$ 500. Esse cara não vai dar esses R$ 500. Ele quer que eu fique ali assistindo o vídeo dele. Onde ele tá ganhando dinheiro? Nessa fábula. Mas dá vontade de meter um advogado e falar assim, cara, eu quero meus R$ 500 agora. Só que você concorda comigo, se eu fizer isso aí, eu vou gastar 1.500 para ganhar 500, não vai compensar. Cara, não vai compensar. É estilo jogo do tigrinho, cara. Jogo do tigrinho, um monte de família se arrebentando, um monte de gente vendendo carro, casa, um monte de coisa. Agora volta a andar de ônibus. Por quê? Porque começou a arriscar a sorte ali, né? Numa coisa que era mágica. E o adestramento não é mágico. A tua nova língua não é uma coisa mágica. Se a gente não viver o processo, não contemplar, não gostar do processo, vai ser muito difícil. E aí a gente acaba se tornando aquela pessoa que só reclama, só murmura, só atrai coisas negativas, porque a gente tá pouco se lixando pro processo, ao invés de a gente se apaixonar. Pô, deixa eu fazer isso aqui, ó. Então, cara, inúmeras coisas a gente poderia cortar da vida. Como adestrador, por exemplo. Quantos e quantos adestradores não têm dificuldade de fazer o próprio conteúdo? Quantos e quantos adestradores não conseguem realmente ficar na frente de uma tela? Quantos e quantos... Cara, são partes que ele tem que fazer, mas gostaria de cortar. Mas a pessoa tem que fazer, é ócios, são ossos do ofício, né? Mas é uma coisa chata para muita gente, é uma coisa horrível, é uma coisa que, cara, se eu pudesse eu cortaria isso, cara, eu cortaria. Por exemplo, na semana retrasada, Nathalie, semana retrasada eu tive aí, foi semana, isso mesmo? Semana retrasada eu tive lá. Na hora que eu vinha, passada, não, retrasada, passada eu passei aqui, ó, com o telhado, as mãos tudo cortadas aqui, ó. Eu tive na Nathalie, e aí cada adestrador, cada pessoa possui uma rotina diferente. E ninguém faz a menor ideia de como é essa rotina. Todos vocês enxergam apenas uma lacuna, um contexto pequenininho do que é a nossa rotina. E muita gente tira dali, daquela coisa pequenininha, um monte de coisas, um monte de certezas. Por exemplo, eu faço live aqui com a Nathalie, a gente conversa direto. Toda semana a gente está reunido e está fazendo live. Só que quando eu fui levar o Farofa, a gente marcou um almoço. Quando eu vi a rotina dela, eu falei, misericórdia, Nathalie. Misericórdia! Senhor! Ela sai com 5, 6 cães para fazer caminhada, faz a caminhada estruturada, faz toda uma logística ferrada, coloca os cachorros no carro, depois tem que subir de elevador num apartamento, cada cachorro ela vai alocando um por um, ar-condicionado ligado de um lado, ar-condicionado ligado do outro. Olha o trampo, que ninguém imagina como é. Ninguém imagina. Cara, e eu não tô nem falando pra ela, cara, Nathalie, fica expondo isso aí, não precisa expor. Mas são coisas que a gente começa a filmar, fazer, que a outra pessoa que tá do lado da tela, que tá lá, sei lá no Macapá, cara, não faz noção. Essa pessoa tem um cachorro só e tá reclamando que não consegue fazer tal coisa, que não consegue se apaixonar pela rotina. E aí ela enxerga, por exemplo, a Nathalie e fala, muito fácil o que você faz. Pega o cachorro, coloca no, vai andando, cara, eu também conseguiria, mas não consegue. Porque a pessoa tá enxergando só um grãozinho, só um grãozinho. Coisa que acontece aqui também. E aí a gente tem que se desdobrar para fazer vídeo, para fazer isso, para fazer aquilo. Se a gente não gostar, não curtir o processo, cara, vai ser muito, muito difícil. Muito difícil. É isso que você falou que eu subo os cachorros, né? Eu subo os cachorros, as caixas e as malas, né? Então, é todo um processo. O carnaval eu estava com 8, 9 com o Alex, né? Diário. 9 cães e não é fácil. E depois, para descer todos, levar todos para saírem, caminhada, realmente não é fácil. Esse processo facilmente você cortaria com o nosso controle mágico. A subir as caixas de transporte para o apartamento, eu certamente eu cortaria ela sem dúvida, todos os dias, todas as vezes que fosse necessárias. A Amandinha colocou aqui, ó, você é bem criativo com essas analogias. Tem que ser, Amanda, porque se a gente falar só de cachorro, ninguém fica. Já é difícil, cara, falar só de cachorro, de comportamento, disso e daquilo.
Não fica. A gente precisa trazer coisas, né, que as pessoas consigam ver, né, enxergar além do óbvio, né? O óbvio tem que ser falado? Tem que ser falado. Mas a gente precisa trazer coisas, elementos ali, para a pessoa conseguir enxergar por um outro ângulo. Essa é a nossa função. Você é bem criativo, boas analogias, muito obrigado, viu? Lu, o que você cortaria aí da tua vida de adestradora? De adestradora? Ah, adestramento eu gosto, né? Eu acho assim, ó, o único processo seria convencer o cliente que realmente a gente vai fazer a diferença na vida deles, na vida do seu cão. Essa é, acho que é a pior parte em relação a falar de tudo de novo. Fala de caixa, fala de prong, fala de ecola, fala como que vai ser o processo, fala que vai documentar tudo, fala que vamos criar um grupo. É toda vez a mesma repetição. Então, acho que eu até colocaria um gravadorzinho ali, ó, só para repetir sempre a mesma coisa. Mas aí as pessoas esquecem também que a gente é ser humano e também temos família, temos coisas para fazer, né, no nosso cotidiano ali, aqui, né? Além do treinamento, além do nosso trabalho, a gente tem também a família. Então, há uma parte que eu cortaria essas partes de ter que ir levar no médico, ter que fazer exame, ter que fazer alguma coisa desse tipo. Vamos já resolver? Não, já fez exame, vamos para frente aí, já resolveu, tem o resultado, pronto, acabou. Acho que essa é a parte chata também, em relação que eu gostaria de cortar. Eu tinha uma grande dificuldade, se eu fosse responder por um tempo atrás, seria o place com duração. Mas é o que você falou, tudo é experiência, né, Éder? E hoje eu me programo para fazer o place. Então, é um momento onde eu já realizei algumas tarefas, onde eu vou ver um filme junto com o cachorro, vou precisar redirecionar várias vezes. Então, eu já consigo calcular como que vai ser esse início de treinamento do place com duração. Mas no começo eu não tinha essa organização e eu precisava fazer alguma coisa ou outra junto e eu falava, gente, o cachorro não fica, e começa aquela ansiedade nossa, né? Mas não pulei, né? Não usei o controle remoto e aprendi a lidar muito bem com isso. Então hoje todos os exercícios são muito prazerosos. A única coisa que eu não gosto é transportar as caixas e o trânsito de São Paulo. Para mim, eu acho que o place é o mais fácil de fazer, porque ainda mais quando for a duração. Primeiro, a introdução ali, a distração. A distração é mais fácil ainda, porque eu tô ali trabalhando, fazendo outras coisas no ambiente e o cachorro simplesmente está deitado. Então, acho que é a parte mais fácil aí de fazer. Eu falo que o place é o alicerce de tudo, né? Para começar o treinamento aí. Veja que engraçado, né? Que a gente tem dois pontos de vista aqui completamente diferentes, só que o que mais as pessoas perguntam é isso. Que hora que eu tiro do place? Que hora que eu tiro da caixa? Então a pessoa ela começa a sentir uma certa agonia de ver o cachorro parado. Que talvez, Nathalie, não foi o que aconteceu com você, né? Você tinha agonia de, cara, eu preciso fazer outras coisas, e agora? Tipo, então a ansiedade vinha também de você, só que por um motivo diferente, talvez. Mas isso cai exatamente, encaixa certinho com milhares de perguntas que a gente recebe. Cara, todos os dias a gente responde. Ai, quanto tempo de place? Quanto tempo que eu vou usar a minha prong collar? Quanto tempo tem que ficar na caixa? Né, como se fosse uma reza. Um roteiro. Um roteiro. Não tem roteiro, pessoal. Não tem roteiro. O place é o momento que você precisa, é o momento que você necessita. Eu do place fazer uma atividade. Não está fazendo atividade, ou está no place, ou está na caixa. É simples assim. Né? Vai viver, cara. Vai viver, né? É exatamente. A minha agonia era o contrário. Eu queria que ele deitasse e relaxasse logo para eu conseguir fazer outras coisas e saber que ele também já estava bem, né, e relaxado. Mas foi somente eu me organizando. E você falou em roteiro, eu tenho clientes que às vezes eles vêm com um bloco, né, um papel e caneta, mas e quando eu acordo? E depois às 10, e depois às 10h30, e meio-dia, eu falo, eu preciso primeiro te conhecer, e mesmo que eu te passe uma ideia da rotina, sua rotina nunca é a mesma, e nem sempre você vai conseguir seguir a risca. E cada cachorro acorda num dia, né? Às vezes o mesmo cachorro acorda diferente num dia do outro. Você tem coisas diferentes para fazer no seu dia.
E o importante é que você realize e dê continuidade, mas ser cronometrado, não existe isso. E as pessoas querem esse tempo limitado. Ah, então das 10 às 10h30, tá bom? Eu falo, não sei. Não sei como ele vai estar no Place, não sei como vai ter sido a noite dele, né? Então, as pessoas precisam entender que tudo é um processo e que muitas vezes esse processo também não é numa ordem correta, cronológica, certinha. Então, o principal é fazer os clientes entenderem que precisa ter paciência e o entendimento do que a gente está explicando para eles, porque sem isso não flui. E quando flui, é o que eu falo, até o cachorro apresenta os resultados mais rápido. Então, o mais importante, o mais complicado que a gente gostaria de pular, como a Lu falou, é ter toda essa conversa com o cliente, porque a partir do momento que ele entende, pronto, a gente já sabe que vai funcionar, o cachorro vai fluir, né? Beleza. Entendido, cara, completamente. Agora, se a gente fizer aqui se a gente voltar lá pro filme, e aí a gente pega a situação lá de Michael, que é nada mais, nada menos que Adam Sandler. Então ele tem 2 filhos e tá ali vivendo pro trabalho, né? Então ele já deixa claro ali quais são as prioridades dele. E aí o que acontece? Ele acredita em algum momento do filme, ele acredita que vai ter uma promoção ou que tem uma promoção, enfim. Então ele começa a suprir essa falta dele, essa falta física, essa falta pessoal dele com coisas caras, brinquedos caros, tá? E onde que eu quero chegar com isso? Que isso acontece muito na rotina de pessoas que têm cachorro e trabalham o tempo todo. Essa pessoa tem um cachorro, trabalha o tempo todo, não tem tanto tempo assim para ficar ali com o cachorro na verdade, um tempo de qualidade. Quando chega o final de semana, essa pessoa, além de ter comprado brinquedos caros, caminhas super caras, petiscos super caros, para tentar suprir essa necessidade, ela ainda pega esse próprio cachorro e leva para o parcão, solta o cachorro lá, não tem ali cara, ela fica com o celular na mão, Não tem vínculo, né? não tem vínculo nenhum, soltou o cachorro, agora beleza, agora eu tô liberta aqui. Então ela fica lá no WhatsApp, no Instagram, enfim, nas redes sociais e deixa o cachorro lá. Esquece o cachorro. Aí o cachorro se aventura, briga, sai correndo atrás dos outros, faz um monte de coisa, a pessoa tá ali e fez aquilo simplesmente para suprir a necessidade, igual o Michael. Os filhos dele não precisavam de coisas caras. Não precisava de brinquedos caros. Os filhos deles precisavam apenas da presença dele. E ele faz essa inversão e começa a substituir coisas. Não é muito parecido com algumas infâncias aí de algumas pessoas, que o pai é ausente, talvez a mãe seja ausente também, e aí quer suprir isso com PlayStation 5, com, sei lá, coisas da última geração, com iPhone, sei lá, 15, com isso e com aquilo, sendo que a pessoa precisava ali naquele momento justamente era de um direcionamento, de uma pessoa que apoiasse, de uma pessoa que somente ouvisse. Porque se a gente transportar para os cães é a mesma logística, cara. É a mesma coisa. E aí a pessoa ali acreditando, né, na cabeça dela, porque quando a gente pensa que está fazendo algo correto, a gente começa a justificar aquilo. Ah, então eu vou levar no parcão ali no final de semana e eu vou justificar a minha ausência agora e a minha consciência agora está livre, a minha consciência está limpa. Mas ela tem que repetir esse roteiro todas as vezes que ela puder. E aí vem uma contrapartida que quando tem um evento na casa dela, quando tem um churrasco, quando tem uma família reunida, esse cachorro vai para onde? Para a sacada. Esse cachorro vai para um quartinho, para o banheiro, veja só. E nessa hora essa pessoa não tem uma consciência assim, pesada. Ela tem a consciência pesada porque ela passa muito tempo fora. Quando ela chega em casa, é aquela festa, aquela ioba-oba, o cachorro se mija inteiro, se treme inteiro, tem uma ansiedade, né, exorbitante, faz com que o cachorro faça as necessidades ali naquele local e a pessoa, quando vai conversar com o adestrador, ela fala assim: não sei por quê. Não sei por que ele se mija, né? Ele fica ali se balançando De todo. tanta alegria. Ele tá alegre, ele tá feliz. E aí, como que é a sua rotina? Ah, sei lá, eu saio com ele durante 30 minutos para fazer xixi. Quando chega no final de semana, eu solto ele lá no parque. Mas o que esse cachorro tá fazendo lá no parque? Ah, não sei.
ele tá correndo. E aí fica muito fácil suprir essa necessidade, né? Sei lá, colocando ali dentro dessa pessoa, ela acredita que tá fazendo uma coisa correta. É como eu falei, de quintal grande. Quintal grande não vai resolver problema nenhum. Só vai deixar o cachorro lá. E aí a tua consciência, por ter um quintal grande, pode te enganar e falar assim: não, cara, o cachorro tá feliz, ele tá num quintal grande, né? Ele cava, ele corre, ele vai para lá, vai para cá. Se a pessoa observar profundamente, o cachorro vai dar 3, 4 voltas, vai deitar perto da porta de entrada, ela quer estar ali perto do dono, ela quer estar ali, ela quer ter uma supervisão. Esse cachorro ele tá clamando, tá pedindo socorro. Socorro! Eu quero que uma pessoa me gerencie aqui, ó. Eu preciso de direcionamento. Senão eu vou comer teu lixo, vou brincar com teu sapato. E aí quando o cachorro começa a fazer isso, para onde ele vai? Ele vai para a rua, né? Então, para suprir essa necessidade, então se a gente volta lá no Michael, ele quer suprir a ausência dele, a presença dele de pai com brinquedos. Vocês já viram alguma coisa parecida no mundo, seja humano, seja no mundo dos cães, pessoal? Meninas. Ai, isso a gente vê sempre, né? Principalmente mães que trabalham o dia todo, e eu já tive pessoa, convivi com pessoas assim, trabalham o dia todo, aí a filha vai lá e pede celular caro, vai lá e compra. Aí ela vai, acontece de cair, quebrar, não tem cuidado com aquilo, aí a mãe vai lá e compra de novo. Não tem limite, não sabe falar não, o seu não tem valor algum, porque simplesmente você acha, por conta de ter ficado o dia todo fora de casa, e aí você vai suprir realmente com alguma coisa que seja interessante para esse adolescente, né. E na realidade a gente precisa ter limites para tudo, como a gente tem limites para os filhos. Eu, antes de ser adestradora, eu fazia isso com meus cachorros e fazia isso com as minhas filhas. O place, eu já fazia isso com eles. Quando eu ia limpar a minha casa, eu colocava os cachorros, eu limpava a cozinha tinha a escada, eu colocava cada um num degrau da escada, deixava eles ali me olhando, e eu limpava, lavava toda a cozinha e eles ficavam ali. Eu já fazia o play sem saber. As minhas filhas, quando eram crianças, eu ia limpar a casa, eu sumia, elas no sofá e falava: "Não sai daí, enquanto o chão não secar, vocês não podem sair daí". Então, tinha limite. Nesse momento aqui não consegue me ajudar, mas vocês vão ficar quietinha aí, deitadinha e quietinha aí, assistindo televisão, fazendo outra coisa, mas não vão me atrapalhar aqui. Então, sem querer, eu já fazia isso. E para todos, né, a gente precisa ter limites, né? Para tudo na vida a gente tem que ter limites. Se a gente não aplicar limites, a gente não vai conseguir ter uma evolução para as coisas também, né? Saber, se você não der o não dentro da sua casa, o mundo vai dar o não lá fora. Então, acho que para o ser humano é muito importante que a mãe também saiba falar o não, para que depois lá fora não vai ser bem diferente, vai ouvir não e vai ouvir muito, e aí se você não fizer, você vai ser uma pessoa frustrada, vai ter que fazer terapia, vai ter que fazer um monte de coisa, porque realmente o mundo não vai te dar os braços de simplesmente dizer o sim. É bem isso, mas eu queria falar uma visão de tudo que o Éder falou, e você também pelo lado oposto. Eu já vi muita gente se programando para ir para o parcão e o cachorro sem preparação nenhuma, claro, ou muitos cães que simplesmente o dono entra dentro do espaço, solta o cachorro, só que o cachorro não vai interagir, ele pega e fica sentado do lado do dono. E aí a pessoa reclama: poxa, eu é domingo e eu me organizei para te trazer e você não brinca nem nada. Ah, vamos embora. Estragou, meio que estragou meu dia, estragou a programação. O cachorro acuado, inseguro, claro que ele não vai estar no meio daquela bagunça. Então ele simplesmente senta e fica. Aí a pessoa vai, burra, vai, não sei o quê. E também o exemplo de um almoço, um churrasco onde tem um cachorro. Muitas vezes as pessoas não têm esse pensamento de prender numa lavanderia, numa sacada, uma caixa de transporte, né? E o cachorro vai, ele pula na mesa, ele pula na visita, ele rouba a comida da mão da criança, rouba a carne no churrasco, fica lambendo no chão, fica latindo. E aí não é um churrasco agradável. Tudo se volta para o cachorro. "Ah, mas ele é assim mesmo. Ai, o meu também. Ai, cachorro late". Então passaram-se horas e horas, as pessoas só tentando não piorar aquela situação. Muitas vezes convidados sem graça rindo, né, "Ai, que bonitinho", babando, pulando, sujou a roupa, pelo em tudo,
Ninguém conseguiu comer em paz, mas todo mundo achando lindo e incrível e passaram-se horas e horas e horas de churrasco. Ninguém conversou, ninguém se divertiu, ninguém contou o que precisava contar. Aquela conversa entre os amigos que deviam acontecer, não acontece. E pela Lu, que ela falou que ela tinha toda essa organização, eu já vi muita gente assim, com os filhos. Ai, tem arroz e feijão. Ai, não quero. O que você quer? Quero macarrão. Aí a pessoa vai lá e cozinha o macarrão, da consciência pesada. Ah, então, a hora que acabar o filme, você vai fazer a lição. E a minha cabeça, então, gente, primeiro você faz a lição, depois você vai assistir o filme. Acaba o filme, não faz a lição, faz um mega chilique, e aí então vai dormir. Aí não vai dormir. Aí então vai escovar os dentes, vai tomar banho. A criança não faz, não vai. Ah, então vai dormir sem escovar os dentes, sem tomar banho mesmo. E muitas vezes a gente vê isso em restaurantes que a gente participa também, né? A mãe deu o celular, mas a criança ainda não tem o celular. Os pais têm, mas a criança não tem. Ah, deixa eu jogar, deixa eu jogar, deixa eu jogar. Parece pica-pau, não sei o quê. Deixa eu falar, toma esse celular, pega esse celular, ele me enche mais o saco, né? Então, tá faltando vínculo, tá faltando comunicação, as pessoas estão abrindo mão de coisas tão gostosas e valiosas, que é o olho no olho, conversar com o próximo, obter novas informações pelo clique, né? Por pular etapas, disfarçar coisas que estão acontecendo, vai empurrando com a barriga, vai jogando a sujeira para debaixo do tapete. E no final, o cachorro é um transtorno, o filho está sendo mal educado. Aí na hora que você vai na rua e leva no shopping, aí passa aquela vergonha. A criança se joga no chão, aí não é aceito na escola, aí tira nota baixa, aí não sabe o que fazer. Não... Aí onde foi que eu errei, né? Eu dei tanto amor e tanto carinho, eu dei de tudo do bom e do melhor, mas nunca tá bom. É o que as pessoas ainda não conseguem enxergar, infelizmente. Exato, e assim, se a gente for falar, né, como vocês colocaram aí, todo mundo, seres humanos, eu acho que tudo precisa de regras, precisa de limites claros, né? Então não basta ter um quintalzão e soltar o cachorro lá. Porque quando você for cobrar esse cachorro de alguma coisa, você não vai conseguir. O cachorro vai olhar para você e vai falar: "Você não é minha referência". Então a gente precisa sim ter regras, limites dentro do nosso lar, regras, limites. Pô, todo mundo faz isso para as visitas, né? Para quem vem na minha casa, tem regras e limites. Aqui não é oba-oba. A pessoa não vai chegar aqui e vai começar a pintar uma parede, pichar, sei lá, pegar um giz de cera. Cara, não. Não vai chegar aqui pegando o controle da TV, a não ser que eu faça. Pô, cara, fica à vontade. Pega aí o controle, faça alguma coisa. Fica à vontade. A cozinha tá ali, ó. Tem feijão, tem arroz, tem carne aqui. Fique à vontade. Aí eu já estou dando, né, dentro dos meus limites, um respaldo. Tô falando assim pra pessoa, faça. Então, só porque eu falei isso, não quer dizer que ela vá também tocar o terror. Ó, tem feijão e arroz ali. Sirva-se, coma. É para isso que eu tô dando liberdade para ela. Mas se ela pegar com a mão, começar a jogar pro alto, opa, peraí, calma lá, meu amigo. Aqui tem regras e limites. Seja dentro da minha casa. Você tem que participar aqui da minha ética de casa. Com os cães é a mesma situação. Só que é muito mais fácil para a pessoa falar de regras e limites para outro ser humano do que para o próprio cachorro. E aí ela começa a publicar na internet assim: minha casa, minhas regras, se você não gosta do meu cachorro, você não é bem-vindo aqui. Se você não gosta de pelo de cachorro, você não é bem-vindo aqui. Poxa vida, será que isso mesmo é verdade? Será que essa pessoa consegue bancar mesmo o que ela está falando? Será que se todo mundo que não gostar desse comportamento do cachorro arredio e parar de frequentar a casa dela, será que ela banca mesmo o que ela está falando? É só uma pergunta, uma questão aqui. Porque tudo tem regras e limites. A própria pessoa, ela passa por regras e limites. Seja da sociedade, cada local é uma ética, seja no trabalho, seja no transporte, seja na praia. Cara, qualquer lugar, qualquer lugar. Se você for para uma balada em São Paulo, vamos lá. Se você for para uma balada em São Paulo, pode ir, vai nos Jardins, vai para Pinheiros, vai para o Itaim, vai qualquer balada. Tenta entrar de chinelo, tu não entra. Tenta entrar de bermuda, não entra. Camisa regata, nem pensar. Boné, esquece, esquece. Ah, Éder, mas você tá falando das baladas, que não sei o quê. Beleza, vai pra praia, vem aqui pro litoral. Eu tô do lado aqui do litoral. Vem aqui, ó.
litoral norte, uma das praias mais bonitas aqui, sei lá, qual uma praia aí? Não vem com Caraguá, não. Ilha Bela. Ilha Bela, vai pra Ilha Bela, pega toda a tua família, vai pra Ilha Bela. Chega lá na Ilha Bela, todo mundo fica pelado. Cara, não é uma praia de nudismo, tem regras. Todo mundo vai ficar de maiô, biquíni, sunga, short, até aí, até o limite. Você não vai começar a tirar roupa, girar, cara, não, ninguém vai fazer uma loucura dessa. Ninguém vai fazer tudo tem regras, tudo tem limites, tudo tem seu limite, tudo tem seu bom senso também, certo? Então, cara, a pessoa imagina lá, cachorro solto no quintal gigantesco. O cachorro vai ficar selvagem, vários bichos. Aí você tem cobra, você tem escorpião, você tem sapo, você tem um monte de coisa que o cachorro vai ter que reagir ali. Se a pessoa não dá o direcionamento, se a pessoa não faz os limites, o cachorro vai tomar essa decisão. Quando você for cobrar esse cachorro, que ele tá lá solto, né? 50 anos lá solto, você não consegue pôr uma guia. Você não consegue falar nada para esse cachorro. Quando tiver uma visita, você vai passar vergonha. E pasmem, eu tava conversando com a Amanda ainda essa semana. Eu já vi cães que não tinha quintal grande, não. Quintal pequeno, corredor, uma garagem, cara, casa normal. O cachorro ficava lá intocado durante, sei lá, 5, 6, 7 anos. O cachorro, ninguém conseguia colocar uma coleira no cachorro. O cachorro nunca saiu pra rua pra passear. O cachorro nunca frequentou um banho e tosa, nunca tomou banho na vida durante 5, 6, 7 anos. Um monte de dread. Cachorro completamente hostil. Aí a pessoa, depois desse período todo, Éder, será que dá pra fazer alguma coisa? Dá, vamos fazer? Vamos fazer. Olha, eu vou tentar aqui porque, cara, esse cachorro agora tá muito selvagem. Esse cachorro tá me enxergando aqui como, cara, a próxima refeição. Entende? E aí eu comecei a fazer o trabalho com esse cachorro e já aconteceu comigo, lá no comecinho da carreira. Hoje eu nem pego mais casos assim, porque é displicência do dono. A culpa não é do cachorro, cara, mas eu não vou entrar nessa coisa. Se o dono, durante 5 anos, não se preocupou, por que eu vou arriscar as minhas mãos aqui, ó, para tentar colocar uma guia? O cachorro é feroz. Aí a pessoa vai lá, paga você, beleza, contrata, aí você tenta fazer alguma coisa, o processo vai demorar, a pessoa não tem paciência, cara, Éder, olha, eu tô com problema financeiro, cara, eu não vou conseguir, que não sei o quê. Tá bom, pra mim tá tudo bom. O meu cachorro é treinado, o recall dele é afiadíssimo, à medida que eu chamo o Manny, senta aqui, deita, tá tudo certo. Respeita outras pessoas, eu posso fazer um mega churrasco aqui. O Manny pode ficar solto, ele não vai ficar pedindo carne. Eu vou colocar ele posicionado no place, então eu tenho essa referência. Eu dou para esse cachorro as diretrizes de quem é o líder aqui. E o Manny, ou o Scooby, ou o Bolt, ou o André, as cachorras da Raquel, cara, todo mundo tem que seguir o meu roteiro aqui, cara. Tem que seguir o meu roteiro. E é por isso que a gente usa todas essas ferramentas. Tem que seguir aqui, cara, a minha liturgia aqui dentro de casa. Quando eu acordo, cara, eu vou fazer as minhas coisas, vou preparar as minhas coisas, eu vou tomar meu café, depois eu vou ter com esses cachorros e todo mundo tem uma vida de qualidade. Os cachorros daqui fazem mais caminhadas, fazem mais passeios do que muita gente. Você pode ter certeza disso. Do que muita gente. Aí tem gente que reclama, não consegue gostar do processo. É mais fácil pular as etapas, deixar o cachorro lá no quintal, aí é feliz, ele tem um quintal grande. Ai, ele é feliz, ele tem uma cama da Z-Dog. Ai, ele é feliz. Ai, cara, tem o parcão, cachorro cheio de mordida, já participou de um monte de treta. Cara, o cachorro não é feliz, cara, o cachorro tá clamando por uma vida mais saudável, por estar mais com você, cara. O cachorro quer isso. No final das contas, o quintal grande nem importa. Se ele tiver a oportunidade, ele vai deitar pertinho de você ali, cara. Obviamente, tem que ter bom senso, né? E saber separar as coisas também. O cachorro muito apegado ali com você também vai dar ruim. Então, o excesso sempre é prejudicial. Sempre é prejudicial. Limite sempre, né? Eu conversei com a Lu esses dias e eu acho que algo muito importante para a gente falar do treinamento é pensando que o cachorro um dia vai precisar tomar uma vacina. Ele pode sofrer um acidente, ele pode ficar doente. No final da vida, na velhice,
ele pode precisar tomar algum remédio, ser internado. E aonde é que esse cachorro vai ficar? Ele vai ficar dentro de uma baia, dentro de uma caixa, dentro de um espaço limitado. Vai ter que ficar com a agulha, vai precisar fazer exames. E aí é nesse momento que acontece? O cachorro precisa ser sedado ou não consegue fazer. Aí é só paliativo, não consegue fazer um exame, não consegue, o veterinário não consegue chegar perto. Então, se você ama o seu cachorro, se você quer realmente uma vida de qualidade, esse treino vale muito para isso, porque nesses momentos em que você realmente precisar, ele vai estar preparado. Ele vai conseguir deitar e dormir, ficar alguns dias internado. Os enfermeiros, não sei como é que falam, as pessoas que cuidam, os auxiliares, eles vão conseguir manipular, vão conseguir dar medicação. Esse cachorro também não vai ficar, como o Éder falou, tá tão ligado com o dono que no momento que precisar desse afastamento, o cachorro não vai comer, ele já está fraco, o que ele mais precisa é da alimentação, é da recuperação, vai ficar chorando dentro da baia, não vai comer, não vai aceitar a medicação, ninguém consegue pegar esse cachorro para dar uma injeção, alguma coisa. E um cachorro preparado, ele vai aceitar isso naturalmente, porque ele já passou por esse processo ao longo dos anos. Então, eu complementando, eu tive a Mindy, a cachorra anterior, e depois, quando ela estava com 12 anos, ela precisou fazer a primeira limpeza de tártaro. E eu precisei colocar ela de barriga para cima naquele cavalete. E eu só simplesmente veio o médico, o auxiliar e tal. Eu falei assim: não, gente, pode deixar que eu pego ela no colo, eu coloco e eu vou ficar com ela durante o exame. Eu coloquei, ela deitou, o médico começou a colocar, eu não sei como chama aqueles plugs para ouvir as batidas e tudo. Passou o ultrassom e tudo. Ele falou: eu nunca tive um cachorro na minha carreira inteira que eu consegui fazer o exame de primeira. Porque sempre dá uma alteração, o cachorro se mexe, sai um dos plugs, alguma coisa. Então faz toda a diferença. E ela não passou nervoso, não quis morder ninguém. A hora que eu falei, ok, ela simplesmente desvirou, levantou, a gente foi embora e o cara com o olho brilhando. Então, nessas horas, você consegue salvar a vida do seu cachorro. Tem muita gente que pede um cachorro porque não consegue manipular, não consegue nem tirar de um corredor, como o Éder falou. E o cachorro tá já preparado para passar o resto da vida lá e a hora que morrer, morreu e acabou. Aí retira o corpo, aí consegue mexer no cachorro, né? Então, por que o place, por que a caixa, por que toda essa parte do equilíbrio emocional do cachorro, da tranquilidade? É para isso, para você ter uma vida boa e para o cachorro também ter uma vida boa e principalmente um final de vida tranquilo, ou mesmo acontece um acidente, está passeando, soltou, jogou uma bolinha, machucou a pata, você vai conseguir manipular, vai conseguir fazer o exame, vai conseguir pôr uma tala, não sei qual o procedimento que vai ser necessário, mas você vai conseguir fazer. O cachorro, quando a gente começa a educar isso, né? Exercício de place, por exemplo. E aonde fica muito legal o exercício do place? Por exemplo, quando você vai na clínica veterinária que tem que pesar o cachorro. Cara, quando você dá o comando place e aponta para a balança, o cachorro vai automaticamente. É lindo de ver. E é uma coisa que muita gente tem dificuldade, principalmente com cães maiores. O cachorro fica sapateando ali, cara, você dá o comando place, o cachorro sobe. Quando eu castrei o Manny foi assim, todo mundo ficou, nossa. Aí eu levei o Scooby, foi assim também. O Bolt foi assim. Os três, né, são 3 cães grandes ali, né, tirando o Bolt que é médio. Mas, cara, todo mundo ficou assim, caraca, velho, como? Como? E aí esse exemplo que você deu das baias, né, da parte da clínica veterinária mesmo, a gente teve o Bacente na internação. A gente teve aqui o Nobu. O Nobu passou por cirurgia, passou um monte de coisa, né? Um momento bem triste e bem tenso na vida da família. E, cara, o Nobu, o Basenji, você conheceu o Farofa, né? Então você já sabe qual que é a raça. Então, assim, cara, são cachorros bem agitados, são cães bem agitados, até na hora da doença, cara. Na hora de uma pata quebrada, eles não param. E eu lembro que a Melissa, que é a dona, falou assim, cara, eu tinha que ir no meio da madrugada. Eles ligavam no meio da madrugada, vem conter teu cachorro aqui que a gente não consegue. Depois da caixa de transporte, depois de um monte de coisa, o cachorro ficou mais relaxado. O cachorro aprendeu mesmo a ficar mais relaxado, cara. Então,
Isso é bem importante. E não cortar esses processos, porque a pessoa nunca sabe. A gente está falando aqui de coisas trágicas, por exemplo, de clínica veterinária, uma internação, mas você nunca sabe. Você pode receber uma promoção, sei lá, você vai viajar de avião, seu cachorro vai junto. Você acha que ele vai aonde? Ele vai dentro de uma caixa. Se seu cachorro já estiver preparado para isso, ele já souber essas nuances, vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Falando um pouco aí de veterinário, aí o pet shopping. Eu me surpreendi de levar a Sophie e ela passou pelo banho tranquilamente, né? Porque é uma cachorra que é super agitada. Eu até comentei com o Éder antes, eu falei assim, acho que ela vai dar trabalho no pet shop. Mesmo a gente fazendo aqui a sensibilização, tocando pata, orelha, rabo, fazendo todo o manejo aqui, eu imaginei que fosse chegar em algum momento, ela fosse querer ir para cima da banhista, né? Então eu achei que ela ia dar trabalho e ela foi totalmente ao contrário disso. Ela chegou lá, consegui, eu peguei ela, coloquei dentro da banheira, aí ela estava lá com a focinheira, só por segurança também. E aí ela começou a molhar ela e a Sophie ficou simplesmente tranquila, ficou de boas mesmo na manipulação ali, de pata, rabo, orelha. Deixou secar com assoprador, com o secador, deixou fazer a escovação, deixou cortar a unha. Então, fazer esse trabalho também, essa dessensibilização, só simplesmente para o cachorro tomar um banho, né? Que as pessoas acham assim, coisa simples, é um pet shop, vai lá dar banho. Não é tão simples assim. Lá tem vários estímulos, muito barulho, outros cachorros que vão ficar, alguns latindo, outros vão ficar quietos, mas tem muito cheiro ali. E para o cachorro isso é uma parte estressante, né? Ele nunca passou por isso. Eu acredito que até a Sophie mesmo nunca tenha ainda, teria ido a um pet shop. E ela se comportou super bem, mas por conta do treinamento, tudo que a gente fez aqui, dessa dessensibilização, que é muito importante para simplesmente um banho. Era isso mesmo que eu ia completar antes de você falar do banho dela. Eu ia falar assim, um processo muito mais simples, cães que não conseguem tomar banho no pet shop. Tem muitos cães que são expulsos, não são aceitos, e passam anos e anos, como o Éder falou, sem tomar banho. Então, só conversar com alguns banhistas, quantas mordidas, quantos rosnados, não consegue fazer a tosa, não consegue colocar na banheira, não consegue passar o soprador, o secador. É um inferno na vida dessas pessoas. E eles têm que se virar nos 30 para ainda entregar um lacinho e um brilhantinho, mas o sofrimento que não é. Então, vocês estão muito despreparados e quem paga são as pessoas que trabalham, os terceirizados. Porque o dono, como a gente falou lá no início da live, quem cuida é o funcionário, quem dá o banho é o banhista, quem leva para passear é o passeador. E a pessoa só quer o cachorro lindo, cheiroso e deitado bonitinho do lado do sofá, né? Exatamente. Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários. A Amanda colocou assim, ó, muito triste ter um cão, muito triste um cão ter essa vida, assim, né, eu falei do cachorro lá de 5, 6 anos lá, que eu conversei com ela sobre isso. Vamos lá para outro comentário aqui, ó, o veterinário retirar seus dentes. O logo, mãe. Deu uma boiada? Não. Não, não pô, não. Acho que ela estava falando de limpeza, de tártaro, isso que a Nath estava falando. Aqui, ó. Aqui na minha região tem um chau-chau, que vive preso no fundo do quintal de uma mecânica. Foi para lá porque mordeu a criança de casa, o dono não quis pagar o adestramento, achou caro e ainda queria o quê? Que retirasse os dentes, será que não é isso? O veterinário arranca os dentes do cão. Acho que é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Cara, Muita gente faz cirurgia da corda vocal também, porque o cachorro late demais, né? meu Deus, meu Deus, meu Deus, o mundo tá perdido mesmo. Então isso tudo aí é o quê? Não é querer pegar, assistir uma live dessa, para poder ter um novo ponto de vista. Quando a gente coloca um vídeo, quando a gente traz uma solução, o que a pessoa faz? Refuta. Mas ela refuta na cara dura. Você fala, olha, para xixi e cocô você tem que fazer isso, restrição, direcionamento, restrição, direcionamento. É fácil, não é complicado. Basta você ter tempo e paciência. Se você não tiver tempo nem paciência, a gente faz. Só que você precisa continuar. A pessoa refuta. Ai não, imagina que meu cachorro que dorme comigo na minha cama vai dormir numa caixa de transporte. Imagina. Não, não, não e não. Então ela refuta você. Então você não tem muito o que fazer. Você não tem muito o que fazer.
Então, o que a pessoa está fazendo ali? Está cortando processos. O que ela está fazendo? Ela está pegando o melhor dos mundos na visão dela, que é colocar o cachorro na cama. Enquanto ela não tem espaço suficiente para dormir, nem o cachorro, ninguém fica confortável. Será que ela já parou para pensar nisso? Mas não. Na cabeça dela, ela está pegando o melhor dos mundos ali, na cabeça dela. Então, ela está pulando todas as etapas que seriam, entre aspas, ruins, né, na vida dela e do cachorro, assim que ela interpreta, e aí vive uma vida de cão. Exatamente uma vida de cão. Porque, cara, o cachorro não tem qualidade de vida, a pessoa não tem qualidade de vida, você não consegue receber uma visita, você não consegue levar seu cachorro para nenhum ambiente público, não consegue. Você não consegue fazer uma caminhada com seu cachorro. Veja que vida de cão. Pra que ter cachorro desse jeito? A pessoa que pega o cachorro e larga lá no quintal e male vai colocar uma água e comida, pra que ter um cachorro? Pra quê? Pra quê? Fala pra mim, explica pra mim. Não, eu vou ter o cachorro porque ele vai cuidar da segurança da minha casa. Meu amigo, se a pessoa quiser, ela vai entrar na tua casa, você pode ter qualquer cachorro que você quiser na tua vida. Não deposite esse fardo, a não ser que seu cachorro tenha sido muito bem preparado e você tenha uma disponibilidade enorme, porque até mesmo para cuidar de um cachorro de guarda e proteção, a pessoa tem que ter uma disponibilidade boa, tem que ter um manejo excelente, não só ela, todos os membros da família, é uma coisa extremamente complicada, difícil. E o cachorro que só trabalha como o cara que cuida da casa, ele não tem mais outra vida, porque a vida dele é o quê? Restrito num canil, de dia, solto à noite ao léu, circulando lá, feito um vigia. Ele não tem mais vida, ele não tem vínculo com ninguém. A primeira pessoa que entrar lá desconhecida pode ser uma ameaça. E eu não estou falando de bandido. Pode ser um parente distante. Pode ser uma pessoa que está lá no outro estado que vai te visitar, cara. Esse cachorro vai olhar e falar assim, cara, é uma possível ameaça. Se a família inteira, cara, toda a família conseguir dar um direcionamento, dar uma voz ativa para esse cachorro, e conseguir controlar esse cachorro, para mim tá tudo bem. Mas eu não é uma coisa que eu vejo, não. Não é uma coisa que eu vejo. Então, eu já sou até contra, cara, esse tipo de treinamento, porque o cachorro, da minha visão, tá? Essa é a visão do Éder, ele não tem vida. Mais vale você ter um cachorro potente, ter um equilíbrio com esse cachorro, né? Um treino balanceado, que esse cachorro faça parte da tua rotina, saia com você, vá pra praia, vá pra praça, vá caminhar, vá pro shopping, vá pro barzinho, que o cachorro consiga se comportar diante ao churrasco, festa de Natal, festa de Ano Novo, Páscoa que tá chegando aí, ó. Pô, crianças passando, o cachorro nem liga, aí sim. Aí beleza, eu gosto disso, eu treino para isso. Que é o caso da Sophie. O dono dela hoje ficou maravilhado, maravilhado, né? A Lu se encantou, a Lu ficou emocionada, mas o dono ficou maravilhado. Isso para mim não tem preço, não tem preço. Ele falou, Éder, valeu cada investimento, cada real, porque se eu, ele me falou isso, porque se eu contratasse outra pessoa, ninguém, ele falou assim, cara, ninguém, eu nunca vi nenhum adestrador mexer massa de cimento e mostrar o cachorro ali. Eu não vi nenhum adestrador serrar ali madeiras pesadas, rufo de 5x20, você serrando ali e o cachorro tá ali no place. Eu não vi ninguém parar a obra e levar o cachorro lá na Leroy Merlin e escolher os produtos com o cachorro do meu lado. Então o cachorro acompanhou todos os processos, cara. E cada processo eu fui explicando a importância de cada processo desse. Então o cara ficou maravilhado. Ele falou, cara, valeu cada real que eu gastei aqui, ó. Valeu. Isso para mim foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. Foi palavras do cara. Quando ele viu ali que ele conseguia controlar, a gente fez um recall do cachorro lá longe. Cara, do mínimo ali, devia ter uns 30 metros de distância dentro do quintal dele. E eu consegui mostrar para ele que o quintal dele é somente um quintal. Que ele vai desfrutar agora, ele e a Sophie. Ele e a Sophie, não a Sophie e o quintal. Veja que tem uma diferença enorme aí. Ele não vai dar o quintal para ela quando ela não está preparada. Cara, ela não precisa ter o fardo de ficar enfrentando os bichos peçonhentos que tem lá, não. Os gados que entram. Não, não precisa. Estresse. De ter que vazar pro outro quintal para ir caçar os gansos, pular uma piscina alheia. E ela mordia, cara. Mordia. Se alguém tentasse conter,
ela ia meter o dente. A gente tá falando de uma Border Collie de 10 meses. É disso que a gente tá falando. Se ele pulasse as etapas, que nem tem um vídeo lá mostrando que ele tá corrigindo, ele sai da mesa do escritório, eu vou ser repetitivo aqui. Ele sai da mesa do escritório que ele tá fazendo um home office trabalhando, ele pega e faz a correção. Muita gente quer pular essa etapa. Ou quer prender o cachorro num lugar distante, ou quer deixar o cachorro no quintalzão, mas ela quer ali, ó, a parte dela, alívio, alívio. Eu não sei por que realmente essas pessoas pegam cães, de verdade, gente, não sei. É a diferença de visão entre gasto e investimento, né? Exato. Vai ver só elogios, a vida que ele vai ter e a vida que essa cachorra vai ter naquele espaço a partir de agora. Exatamente. E detalhe, ela não vai ficar para sempre no sítio, porque ele tem um apartamento, ele tem o sítio alugado, então ele tem um projeto para o sítio, tem um tempo que ele vai ficar lá. Por isso que a gente treinou fazer xixi e cocô no tapete, por isso que a gente treinou no ambiente interno aqui bastante, com bastante estímulo. Então, os treinamentos, Salão. tudo que você imaginar a gente fez. Então, por quê? Porque a gente já estava pensando que ela poderia, daqui a pouco, migrar para o apartamento. Para o apartamento, que é bem menor do que do que ela tem hoje, então ele precisa realmente de um cachorro mais equilibrado. E quando ele viu que ela poderia ser mais equilibrada, cara, ele ficou emocionado, porque afinal de contas, esse treinamento da Sophie poderia ser a última chance dela, porque ela já chega de uma doação selvagem, a pessoa não conseguiu e foi para a mão do Félix. E o Félix, ele ficou bem feliz, que a tradução do nome dele é feliz. Ele ficou muito feliz com o trabalho e o cachorro daqui ainda, a Sophie daqui ainda, né? Ela só vai voltar domingo. Só que eu fiz questão de mostrar um pouquinho para ele como seria isso, né? Como vai ser a Como rotina? vai ser a partir, né, de domingo. Segunda-feira já vai ser diferente. Obviamente que eu também deixei bem claro que todo treinamento que a gente faz, a gente dá uma consultoria full time, cara, e direto. Agora virou uma coisa eterna até ele se acostumar. Eventualmente, pós-treinamento intensivo, ele vai ter dúvidas. Nessas dúvidas, a gente está aqui para solucionar, está aqui para pegar na mão dele. Teve um momento lá do vídeo que eu pego na mão dele e falo assim: você vai ter que segurar a guia assim, relaxa o braço, fica tranquilo. Aqui, ó, aqui, você vai dar uma estacada, correção, vai elogiar, dar um petisco quando acertar. Cara, hoje foi sensacional. Apesar de cansado, né, que ainda tenho resquícios do telhado, foi bem gratificante hoje para mim. Graças a Deus. Exatamente, 10 meses só já estava mostrando os dentes, né? Imagina passando mais um tempo, ela se tornando cada vez mais confiante. Essa cachorra não ia parar na mão de ninguém, porque já pegar um caso assim é muito complicado. E tá para entrar para mim um show que ele tá 5 anos sem tomar banho e só a dona, né, a esposa na casa consegue um pouco ainda lidar com ele. E ele já fica direto até pro peitoral, porque não consegue colocar a coleira. Ele está dividindo o espaço com uma Rottweiler, já está começando a dar umas brigas. Eu tive uma conversa muito séria. Ela falou que agora vai conversar com a família, mas que ela está disposta a qualquer coisa, porque ela precisa conseguir lidar com esse animal. Passei todas as ferramentas, caixa, tudo. Ela falou que preciso de um tempo para me estruturar com tudo isso. E vamos ver se em algumas próximas lives eu vou contando o processo desse cachorro. É um baita desafio, hein? Desafio. Baita desafio. E eu falei que eu só vou colocar a mão nesse cachorro a partir do momento que ela conseguir colocar a focinheira, né? A gente vai fazer um treinamento de focinheira, depois um treinamento de colocar prong, um enforcadorzinho, e aí sim eu vou colocar a mão na massa, porque não dá. Se o próprio dono não consegue mexer no cachorro, eu também não. Então, a mão, como você disse, muitos adestradores fazem também, porque a gente precisa continuar nosso dia a dia também, né? Exatamente. Comentário aqui da Amanda, aqui, ó. Infelizmente, esses cães sofrem demais. Esses cães de guarda. Sim, eu concordo com você, tá? Difícil o dono ter esse controle. Cara, é raro, é raro. O dono pode até ter, mas a esposa dele não vai ter. Às vezes a esposa tem, às vezes o dono não, às vezes o marido não, às vezes tem uma criança, às vezes tem um sobrinho, às vezes tem um tio. Cara, é muita gente, né, para gerenciar. Todo mundo tem que ter uma voz ativa. Esse cachorro vai viver preso, cara. Eu realmente, assim,
Eu tenho meu pezinho atrás com isso. Mas, pessoal, é o seguinte. Então, hoje a gente fez aqui a análise do filme. Tá? Não uma análise, né? Fez uma analogia, fez uma comparação. Se você tivesse um controle remoto, qual a parte chata da tua vida que você pularia? Então, a gente usou aqui várias coisas aqui dentro do adestramento, né? Dentro da nossa vida também. Mas eu queria saber de vocês. Deixe no comentário aqui desse vídeo, né? Dessa live. Qual que é a parte chata que você pularia? Tanto na vida pessoal, se você é dono de um cachorro, no convívio com o seu cachorro, e se você é adestrador, dentro do convívio ali entre você e o adestramento, né? Seja lidar com pessoas, lidar com cachorro, qual a parte chata que você pularia? Meninas, a gente já está chegando no final da nossa live. Considerações finais. Tenha amor ao processo. Acho que resumei tudo, né, nessa live, é uma frase só. E aí, não deixe de nos curtir, compartilhar, siga a página da Nathalie também, a nossa aqui da Mene, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Deixe seu like, se inscreva, não deixe de acompanhar as nossas próximas lives. Eu gostaria de fazer uma última comparação, que a gente falou tanto de controle, e a gente tem um colar eletrônico com controle, né? As pessoas hoje resolvem tudo pelo celular, tudo é um iFood, é pagar uma conta, é entrar na rede social. E a gente tem um controle para o cachorro que não pula etapas e, na verdade, ele facilita muito a vida. Então, que vocês olhem um outro olhar de que esse controle, ele é o oposto do que a gente falou hoje. Então, olhem com esse olhar bom, ele é um controle que ele salva vidas, salva cães de serem doados, e realmente você consegue ter um controle muito melhor do seu cachorro, da sua vida, um convívio muito mais gostoso. Obrigada mais uma vez, boa noite, respondam aí as questões do Éder, curtam a página e um excelente final de semana. Excelente, ótima observação. Se tiver que usar o controle, use o colar eletrônico da eColor Technologies, que é o que eu recomendo. Pode usar também o da Garmin e também tem o da Doctra. Mas façam isso com bom senso, com bastante responsabilidade. Não pulem etapas. E, pessoal, muito obrigado a todos vocês. A gente se vê na próxima live. Fiquem com Deus. Ótima sexta-feira a todos e bye!